Bom dia, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Amém. Graças a Deus por essa palavra. Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e render adoração ao nosso Senhor. Pai, querido Deus, glórias te damos, bendito seja o teu santo, sagrado e poderoso nome, Pai. O nome sobre todo nome, o nome pelo qual importa que todos nós, Santo Deus, sejamos salvos. Tua palavra diz, meu Senhor, meu Deus, que nós não sabemos orar como convém, mas é o teu Santo Espírito que intercede por nós, Pai, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor Deus, nós te pedimos nesta manhã gloriosa de domingo, que o Senhor nos ensine a orar. E para isso, Santo Deus, a tua palavra também diz que é chegada a hora que os verdadeiros adoradores, e essa hora já chegou, o adorarão em espírito e em verdade. É assim que nós queremos te adorar hoje, Santo Deus, com todo o nosso coração, em todo o nosso ser, com a nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, e em verdade, Santo Deus, que a nossa adoração hoje a Ti, meu Pai, seja uma adoração bíblica, uma adoração na palavra. Ensina-nos isso, Santo Deus, nós te pedimos em nome de Jesus isso. Abençoa o nosso culto, recebe a nossa oração, a nossa adoração, abençoa o pregador, abençoa todos os que vieram aqui ouvir a Tua palavra. Nos dê um coração igual ao Teu, Pai, tendente a Te obedecer. Abra-nos ouvidos espirituais, olhos espirituais. Seja conosco, é o que Te pedimos, Pai, hoje e sempre, no glorioso, santo e doce nome de Jesus. Amém. 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 Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor Jesus, receba nosso silêncio, Jesus. Receba nosso silêncio. Receba o nosso silêncio, Jesus. O Senhor é aquele que esquadrinha os nossos corações. Muitas vezes a gente não precisa falar, Jesus. Outras vezes a gente grita tanto que a gente não te escuta. A gente não sabe a forma. A gente não sabe a forma, Jesus. Receba o nosso silêncio e aumenta a nossa fé, Jesus. Aumenta a nossa fé, Jesus. Nós precisamos crer nessa cura, Jesus. Nós precisamos crer, Jesus, que Tu és a cura. Nós precisamos crer que Tu tens o nosso mundo nas Tuas mãos, Jesus. Nós não queremos só louvar, adorar e falar, Jesus. Nós queremos sentir isso. Nós queremos ver, presenciar, Jesus, testemunhar sobre isso. Aumenta a nossa fé, Jesus. Que esse lugar seja um lugar de testemunhos, Pai. Que esse lugar, Senhor, seja um lugar de milagres, de cura, de sinais. Que a gente passe um domingo um contando para o outro, Jesus, o que o Senhor fez na nossa semana.
Jesus, eu sonho com esse culto, que a gente não vai ter espaço para pregar, porque cada um de nós será uma pregação, Senhor, do Teu poder. Tantas coisas nós esperamos de Ti, Jesus. Aumenta a nossa fé, Jesus. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Amém. Concorde com isso para sempre. Diga assim, amém. Amém. Diga assim, amém para sempre. Amém para sempre. Aleluia. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplaudam o Senhor. Aplaudam. Aplaudam o Senhor. Glória a Deus. Uau, eu vivi aquele momento assim, não para não, continua. Não vou para lá não. Sabe aquela guerra assim? Não vou não. Não vou para lá não. Deixa assim. Glória a Deus. Tem até anjo tocando hoje aqui. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Diga para a pessoa do seu lado assim, eu estou tão feliz que você está aqui. Mas não levanta não, por favor, viu? Não levanta, nem dê abraço em ninguém, sinta-se abraçado. Diga só assim, só do lado, olha só para um lado também, para a gente já voltar, vai, só para um lado. Era para você ter olhado para o outro, porque para esse lado talvez você já tenha olhado, né? Diga assim, estou tão feliz que você está aqui. Glória a Deus. Ei, diga assim, você vai ser chacoalhado, diga assim. Diga assim, tinha lencinho lá fora. Você não pegou? Se você não pegou, vai. Se você não pegou, levante a mão que alguma atalaia vai te dar. Ei, mas peraí, pastora, agora não. Glória a Deus pela vida de vocês. Esse domingo não vai sair do nosso coração, em nome de Jesus. Eu queria que ficasse de pé, pastor Jerônimo, pastora Ionar, pastor Jonas, missionária Carmelita, pastor Gelson, pastor Uriel, tá aí? Pastor Uriel, glória a Deus. Pastor Ronaldo, tá aí? Pastor Vidal, tá aí? Glória a Deus. Receba a salva de palmas dessa igreja por tudo aquilo que vocês representam pro reino, viu? Obrigado pela vida de vocês, obrigado por tudo que vocês são. Tem mais algum pastor aqui? Levantou a mão, você? Amém, ainda não, né? Glória a Deus. Profético, cadê? Pastor Ricardo, por favor, fique de pé também, pastor. Obrigado pela sua vida, viu? Glória a Deus. Pastor Ricardo passeou na EBD ali, quem estava lá sabe que não é mais o mesmo. Amém? Glória a Deus. Hoje a gente vai falar, vai mastigar algo que o Senhor botou no nosso coração numa forma de presente. Diga assim, hoje a gente vai receber um presente. Hoje a gente vai receber um presente. E eu quero começar, não precisa projetar não, só escute isso. Lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, diz assim: Ele disse, o Senhor teu Deus, Ele disse, se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei ao Egito. E ele termina dizendo, pois eu sou o Senhor que cura. Pois eu sou o Senhor que cura. Feche seus olhos. Senhor, nos ajuda a crer nessa palavra. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que move, o Deus que faz, o Deus que desfaz, o Deus que constrói, o Deus que destrói. Para ti e por ti são todas as coisas. Que o Senhor nos revele essa tua palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. João 16, vamos lá para João 16. Tem alguma coisa aqui nessa caixa? Interferência?
Meu Deus, tem anjo buzinando. Nunca tinha visto isso na minha vida. Aumentou a fé mesmo, hein? Anjo de... Hã? Tem algum celular no joguinho, é. Glória a Deus, Jesus. Léo, não é mais fácil ligar só essa aqui? Não, é todas? Tá aí também, tá saindo a buzinar. Buzinaram aí no teu ouvido aí? Também? Rapaz, eu nunca vi anjos. Olha que Deus tá falando. Pronto? Parou? Parou? Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Evangelho de João, capítulo 16. A gente vai ver esse versículo hoje. E talvez seja de uma forma diferente com o que você já viu. Jesus, antes disso, ele diz que vocês creem. Ele fala, enfim, vocês creem. Jesus mexe com a nossa fé quando ele vai nos trazer algo para que a gente possa entender sobre cura, sobre propósitos, sobre milagres, sinais, prodígios, sobre aquilo que ele é, o Deus que cura, Jeová Rafa, sobre aquele Deus que pode colocar a mão em nós e em segundos a gente ser curado, sobre aquele Deus que pode mover tudo aquilo que por anos, escute isso, que por anos você esperava. Você pode dormir e acordar curado. E acordar curado. É esse Deus que a gente reverencia, é esse Deus que a gente adora, é esse Deus todo-poderoso e soberano que faz todas as coisas que a gente serve. É esse Deus. E ele, conversando com os discípulos, ele diz, vocês creem? E aí ele chega no versículo 33, relatado por João, e ele diz assim, eu lhes falei tudo isso, eu disse isso tudo a vocês, para que tenham paz em mim, para que vocês tenham paz em mim. Quando ele diz isso, ele está falando assim, recolhe toda a paz de todos os lugares, recolhe tudo aquilo que você está esperando ter paz, no seu trabalho, no seu banco, na sua profissão, na sua igreja. E ele diz assim, ei, preste atenção, ei, tenham paz em mim. Ele está dizendo assim, não olhe para as circunstâncias, não olhe para aquilo que é externo, olhe para mim. A paz está em mim. Eu disse isso tudo para que você creia, e crendo, você olhe para mim e diga assim, tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que cura. E ele segue dizendo assim, aqui no mundo, vocês terão aflições. Aqui no mundo, você não é daqui, não se preocupe com as aflições do mundo. A paz está em mim, não vai estar aqui, porque aqui vocês vão ter aflições, lutas, tribulações, dificuldades. Vocês foram desligados através do pecado, e por conta disso, várias situações estão acontecendo, mas em mim, vocês terão paz. E ele termina dizendo assim, mas animem-se, porque eu já cheguei no fim. Animem-se, porque eu já sei o caminho. Animem-se, porque eu venci. Animem-se, porque eu vou voltar, e esse caminho todo turbulento que você está tentando, eu vou te levar por um caminho onde os montes serão aplanados, onde os buracos da estrada da tua vida, eu vou colocar agora um asfalto. Eu vou tapar. E ele diz, eu venci o mundo. Se a palavra não entrar no nosso coração, dizendo e colocando essa segurança nesse Deus que disse pra gente, animem-se. Estudando sobre isso, ele diz, ei, esse ânimo, esse sopro, esse ruá que eu coloquei dentro de ti, vá para esse lugar, sou eu aí dentro. Ânimo, tem de bom ânimo em outra versão. Ele está dizendo, uau, eu já soprei aí dentro, eu estou contigo, e você comigo, você também vai vencer. A paz está em mim. No mundo você vai ter aflição.
Só que a gente vai crendo e talvez a gente hoje seja levado para esse lugar onde nós vamos entender tudo por completo. E a gente vai crendo nesse Deus da paz, mas a gente não chega. A gente vai vendo as aflições do mundo, as dificuldades do mundo, mas a gente não entende que não é ali o lugar da paz. Ali é o lugar da guerra. O Senhor nos levantou para que a gente seja aquele que não somente busque o milagre, receba isso, mas que a gente seja o milagre. Não é somente sobre a minha pessoa, sobre aquilo que eu preciso, mas é sobre algo muito maior. É uma cura que não vai parar em mim, é algo que vai passar de nós e vai alcançar muitos e muitos, porque através de nós, a gente viu aqui uma palavra de que muitos crerão nele. Primeiro Coríntios, Paulo falando, 13:13, ele diz sobre vou colocar assim, ele próprio, 3 atributos: a fé, a fidelidade que nós temos com ele, a fidelidade que é um dom dado a nós, a esperança que é ele através da promessa e o amor que é ele próprio. E ele diz: a fé, a esperança, não vai existir uma vida aqui onde nós vamos buscar essa cura, onde a gente vai conhecer esse Deus que cura, sem a fé, a esperança e o amor. Só que Paulo diz: e o maior delas é o amor. Se a tua fidelidade, se aquilo que você espera com a tua fé não alcança aquilo que tu precisa ou quer, se a esperança de que um dia isso aconteça não chegue, ele está dizendo assim: mas eu na sua vida, o amor é maior que tudo isso. O amor é maior que tudo isso. A minha presença enquanto vocês vão estar aí é tudo que você precisa. Se a gente tirar os olhos daquilo que a gente está querendo e já ver aquilo que a gente já recebeu, a paz vai chegar, porque Ele é a paz. Se a gente parar de buscar tudo aquilo dessa forma tão sem sabedoria, porque cá entre nós, a nossa inteligência não fez nada na nossa vida quando a gente fala sobre as coisas espirituais. Pelo contrário, talvez a tua inteligência e a minha nos levou para lugares que a gente não voltaria. Mas aí de repente vem essa sabedoria que vai colocar no nosso coração a fé, a esperança, e ele diz: mas o maior sou eu na tua vida. O maior é aquilo que eu posso fazer, que independente da cura, independente daquilo que você espera, eu estarei contigo todos os dias. E quando a Cíntia trouxe a paz que excede todo entendimento, deixa eu te falar, as pessoas vão ver isso. Não é quando você está curado, não é quando as coisas estão andando tudo direitinho na tua vida. A paz que excede todo entendimento é quando as pessoas, no entendimento delas, olharem para você e falar assim: mas eu não estou entendendo por que você está tão tranquilo. Eu não estou entendendo porque eu sei da tua vida, eu sei da tua dívida, eu sei da tua doença, eu sei que não está bem as suas coisas, a sua casa. Mas ele não sabe o que habita dentro de nós. Ele não sabe aquele que nos move, aquele que fala: ei, sabe, as circunstâncias, elas vão mudar. O que a gente está vivendo hoje, a gente não viveu ontem, ano passado, 10 anos atrás, elas mudaram. E elas vão continuar mudando. Só que se a gente colocar e entregar a esse Deus que habita dentro de nós, esse amor que independe ou que é maior que tudo, Ele vai nos tirar desse lugar. Ele sabe certinho como é o procedimento de nos levar para o lugar, porque somente Ele sabe esse lugar. E cada vez que a gente é movido a isso, a gente vai crendo, porque a gente vai conhecendo esse Deus. 2 Coríntios 3,18, por favor. Como é que é isso? É instantâneo? Não, não é instantâneo. Andar com o Senhor e viver as coisas do Senhor, aquilo que Ele tem para a gente, é algo do dia a dia. Por isso que não é somente um domingo, por isso que não é somente, sabe, a gente receber uma visitação, um milagre, como foi dito aqui. O milagre não é o fim de nada. O milagre
É Deus se revelando a ti, mostrando que Ele é o Deus da cura, mostrando o Deus soberano que Ele é, o poderoso, aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Mas Ele diz: deixa eu habitar aí, ande comigo, porque isso é só o começo. E de repente, quantos eu vi e como me entristeci? Pandemia, Covid, Deus se revelando a muitos, tirando muitos da UTI, desenganados. Deus tirava essas pessoas da UTI. Quantos testemunhos eu escutei dizendo assim: Deus me curou. E eu conheço alguns que dali para frente não mudaram nada, ficaram ali nessa cura, falaram desse Deus, colocaram a cura no nome dele. Mas e depois? E o dia de amanhã? E quando acabar e que realmente Deus não te tirar desse lugar? E se realmente for o fim ou o começo? Depende do tanto que você crê. E aí as pessoas falavam desse Deus, agradecendo esse Deus, mas depois não buscaram saber mais desse Deus que foi capaz de tirar eles. Mesmo a medicina dizendo assim: pode despedir. Mesmo a medicina dizendo assim: não tem mais remédio. Mesmo a medicina falando assim: agora é só esperar. Deus coloca a mão, tira a doença. Deus coloca a mão e tira a gente de lugares para nos colocar em outro lugar, na presença dele. Se a Shekinah de Deus, a presença do Senhor, não fazer parte, né, do nosso dia a dia, a gente não vai entender. Esse versículo diz assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, agora eu creio, agora eu posso ter relacionamento com Ele, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente, de glória em glória, de dia a dia. A cada momento Deus está mexendo com a gente. A cada necessidade Deus vai se revelando a gente. E a palavra diz e Ele vai nos transformando dia a dia, glória a glória, a sua imagem gloriosa, deixando-nos para isso, cada vez mais parecidos com Ele. Será que você mesmo, não vou perguntar do lado, tem gente que ainda está no teu passado, tem gente que está no meu passado, tem gente que ainda está falando assim: ei, ele não podia carregar a maca. Lembra dessa palavra? Tem gente que ainda vai olhar para ti assim. Tem gente que ainda vai olhar para ti assim. Mas eu e cada um de vocês, a gente precisa olhar não assim, mas a gente precisa olhar com tudo aquilo que Deus já colocou em nós. Quão parecido você está com Jesus? Olhe para você. Olhe para você. Quão parecido você está? Isso está acontecendo na tua vida? Está acontecendo na minha vida? Porque se não estiver, algo está errado. Porque a palavra diz que a presença do Senhor, esse Deus que cura, que vai tirando de nós a enfermidade, sim, mas que vai tirando de nós as feridas, sim, os traumas, sim, tudo aquilo que a gente viveu, que foi nos paralisando, hoje diferente. Esse Deus que faz isso, faz com que cada vez que a gente vai se colocando diante dele, de glória em glória, ele vai fazendo com que a gente se pareça com ele. Uau! Feche seus olhos, talvez você veja você melhor. Feche seus olhos. Vai lá no teu coração. Teu coração está melhor hoje? Quanto tempo você tem andado com o Senhor? Seu coração já é um coração perdoador? O teu coração já é um coração que ama sem esperar nada em troca? O teu coração é um coração que serve, independente de ser servido? O teu coração é um coração que, independente das circunstâncias, você já está no dia de amanhã? No dia da cura? Por falar em cura, pode abrir. Marcos, vamos passear um pouco daquilo que Deus
através de Jesus fez. Marcos 10, 46. Olha essa história. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, vá até esse lugar, tá? Diga assim: eu estou em Jericó. Chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade. Vai enxergando isso. Uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, ele cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Olha as circunstâncias. Olha as pessoas que não sabem o que você está vivendo. Cale-se. Muitos diziam: cale-se, você está atrapalhando. Cale-se, você não sabe o que você está dizendo. Cale-se, não atrapalha não. Ele, porém, aleluia, gritava ainda mais alto. As circunstâncias têm parado você de alcançar a tua cura? Você tem parado na dor da tua doença? Você tem sido movido por ela? É fácil a gente enxergar isso quando eu entendo ou me vejo chorando e murmurando mais do que agradecendo o Senhor e aguardando a mão dele. A Bíblia diz, e entenda isso, que para você pode ser impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Que lugar que a gente quer viver? Nesse lugar do impossível, eu não mais. Hoje cheguei, contei um negócio aqui, eu e Maurício. Contei para o Maurício uma situação que eu passei. Quando eu olhei, os olhos dele cheios d'água, os meus também. Na hora que a gente estava chorando, alguém me chamou. Sabe aquele sentimento? Como é que alguém me chama uma hora dessa? A hora que a gente estava para o melhor. Circunstâncias. Circunstâncias. Mas que momentos da tua vida, esse choro que seria da dor, esse choro que seria da ferida, esse choro que seria talvez da tua incredulidade, se tornaram ou precisam se tornar um choro de alegria, de dizer: olha o que o Senhor fez. Eu contava para ele e falava assim: olha o que o Senhor fez. Bagunçou minha cabeça toda, Maurício. O que eu pensava, ele amassou igual um papel assim, jogou no lixo. Falou: não é isso não, você não está vendo nada. Deixa eu te mostrar. E eu olhava e falava: uau. E eu só lembrava de um versículo que mexe muito comigo: eu destruirei a sabedoria dos sábios. Quando a gente acha que sabe das coisas, Deus pega o papel da tua cabeça assim, joga no lixo. Fala: você não está entendendo nada. Eu estou chegando com cura. Eu estou trabalhando. Eu estou levando vocês a lugares que vocês nem imaginavam. Quem é que imaginava estar aqui? Levanta a mão. Está entendendo que Deus está trabalhando? Eu olho para uns, para outros, vejo alguns. Tu também, viu? E vejo que Deus está trabalhando, gente. E vejo que Deus está curando, que Deus está... Vocês também já estão nessa. E aí Deus está fazendo. Aí vão chegando aqueles que estão precisando dessa cura, de viver isso. E um dia eu cheguei assim, olhando e falando: cadê a esperança? E quando eu vi, eles diziam assim: vai orar. Conhece Jesus para você ver o que ele vai fazer na sua vida. Não sei se você sabe o que Jesus fez na vida do Vitor. Esse é Jesus, que mexe, que bagunça tudo, aquilo que você achava que estava bagunçado. Mas para Jesus, tudo que ele faz na nossa vida é ordem e decência.
Por isso são preceitos. Por isso ele vem dizendo assim: ei, olha o que ele diz. Ele gritava mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou. Olha quem é Jesus. O ouviu, parou. Falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego: animem-se. Aí agora mudou. Antes era cálice. Aí agora vai acontecer alguma coisa. Se ele vai ter um encontro com Jesus, se Jesus vai ter um encontro com ele, alguma coisa vai acontecer. Aí aqueles que mandavam calar vão te ligar para orar. Não sei se já aconteceu isso aí. Aqueles que diziam que você está tendo ou passando por uma lavagem cerebral vão entender que foi um regenerar completo do Espírito Santo na nossa vida. É ou não é? Os incrédulos acham que é só na mente que Jesus limpa e lava. Ele troca o coração. Aleluia. É tudo novo, gente. E aí ele diz: anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Bartimeu, imagina um mendigo cego, jogou sua capa. Eu não sei você, mas me leva a esse lugar como tudo aquilo que ele tinha. Era uma capa, talvez um saco de roupa, talvez um cobertor para ficar mais atual, sei lá. A Bíblia diz que ele jogou seu cobertor para o lado, seu saco de roupa, levantou-se e deu um salto. Ele sabia o que ia acontecer. A convicção e a fé daquele que ficou esperando à beira do caminho. Volta lá. Ele não ficou assim: não, se Jesus passar aqui, se alguém me ligar, eu vou para o culto. Tem uns que dizem assim: eu não vou botar nem despertador. Se eu acordar, eu vou para a Aurora. Dá 4 horas, o olho abre desse tamanho. Aí fica tentando dormir assim, ó. Aí conta: pastor, não botei nem despertador, o senhor me acordou. Falei: vai, tonta. Esse é o Deus que quer te curar, é um Deus que quer te trazer para a presença dele, para que você sinta a glória, o poder, o Shekinah dele. E aí as coisas vão acontecendo, o dia a dia vai chegando, você para de contar os dias, porque ele já te leva naquele lugar onde a cura vai chegar. E a Bíblia conta que ele ainda chega para o cego Bartimeu e diz: o que quer que eu lhe faça? Jesus quer ouvir a gente. É óbvio que ele sabia, gente. Mas aqui relata Jesus querendo conversar com a gente, Jesus querendo relacionamento com a gente. Ele podia estar passando e cego vê, e ir embora. Ele podia estar passando e nem falar cego vê, pensar cego vê, e cego via. Esse era Jesus. O escritor aos Hebreus, capítulo 13, ele diz que esse Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e é o mesmo amanhã. Amém. Glória a Deus. Evangelho de João, ele próprio. Jesus diz assim: ei, Léo ama isso. Jesus diz assim: ei, antes de Abraão. Esse pessoal do Velho Testamento, eles ficam, quando fala de Velho Testamento, eles sabem. Jesus diz: antes de Abraão, eu sou. Tem poder demais nisso, gente. E de repente dias na nossa vida parecem uma eternidade. O dia que dias na tua vida para a mão do Senhor chegar, parecerem uma eternidade, você não entendeu a eternidade ainda. A eternidade é esse lugar que você não está lá mais, você já está no propósito. A eternidade é aquele lugar que você já não está mais chorando, você está sorrindo. A eternidade é aquele lugar onde a paz que excede todo entendimento já chegou. Onde as pessoas vão entender: e aí, resolveu aquilo lá? Não. E esse sorriso? O meu Redentor vive. Aleluia. O meu Redentor vive. Se o seu está morto, o meu vive. Glória a Deus. E se ele vai arrumar isso ou não, é um problema dele, não é mais meu. Porque se ele resolver, glória a ele. Mas se ele não resolver, eu tenho certeza que ele vai tirar isso de mim.
e aquilo já não vai ter mais importância para mim. Assim Deus faz. Ele não mexe só do lado dele, ele mexe no teu e no dele, porque ele cura e faz com que a gente viva o propósito. Ele salva para que a gente possa glorificar o nome dele e que muitos venham a crer. João 21, último capítulo de João, último versículo, pastor Ricardo. Entenda isso. 21, 25, João termina dizendo assim: Jesus também fez muitas outras coisas. Olha como ele diz: se fossem todas registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Quando a gente vê, a gente fala assim: peraí, mas de tudo isso que a gente está lendo, não é nada? Não é nada. Porque nem todos os livros que pudessem ocupar o mundo inteiro não seriam suficientes para relatar para a gente o que Jesus fez. Sabe por quê? Porque se você ainda estiver precisando ler alguma coisa para acreditar nisso, se você precisar buscar provas para crer quem Jesus é, Tomé andou com Jesus, viu tudo isso. Ressurreto, caminho de Emaús, quando topa, Tomé diz assim: ei, deixa eu ver aí tua mão. Jesus fala assim: ei, Tomé, converte, rapaz, creia, vira crente. Um dia eu falei que tem uma versão vira crente, o cara assustou. Falei, vai ler, porque até isso a gente é enganado, achando que virar crente é uma religião. Virar crente é você crer. Virar crente é você não precisar ler todos os livros do mundo. Virar crente é você ler um só milagre de Jesus e dizer: ei, é para mim também. É para mim também. Marcos 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Vamos para mais um? Um leproso. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. E ainda disse: eu quero. Respondeu: seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência: não conte isso a ninguém. Dá uma risada assim. Como que eu não vou contar? Como? Jesus mexe com a gente, e a gente vai entender logo depois, mas Jesus mexe com a gente para que a gente mesmo venha a viver um dilema nosso, dizendo assim: Senhor, mas quem eu era e agora quem eu sou? Houve uma mudança, uma transformação que não cabe dentro de mim. Quando ele fala não conta, ele está dizendo assim: você vai ser capaz de guardar isso só para ti? Só que aqui nesse lugar, Jesus diz algo que era por conta da decência e ordem. E ele traz: apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, para que seja comprovado. E ele diz: leve a oferta que a lei de Moisés, lá em Levítico, exige pela sua purificação. E ele diz: isso servirá como testemunho. Ele estava dizendo: vá lá na igreja, vá lá no templo, procure e vá dar o testemunho lá. A igreja precisa saber. Os que creem, os que estão aí buscando, eles precisam entender quem eu sou e o que eu faço. A Bíblia conta que esse homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Você é esse? Você é esse que sai contando tudo que está acontecendo?
Porque de ruim era. Porque de ruim era. Todos os lugares que você ia, você murmurava e contava da sua vida, reclamando. Mas e agora que Jesus chegou? E agora? Que pelo menos o céu já parece se abrir. E agora que você olha para o lado e fala, se teve jeito para esse, vai ter para mim também. Olha para o lado, ache um aí, você já conhece o testemunho. Misericórdia, todo mundo olhando para mim. Levanta, por favor, já os transformados aí. Não é os que estão prontos, os transformados. Deixa eu ver se você já se olhou aí. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Levante, levante, levante. Não estou falando quem está pronto, não. É para a igreja ficar de pé. É para a igreja ficar de pé. Aleluia. Aplaudam o Senhor. Glória a Deus. Shekinah, presença de Deus que está fazendo isso na vida de vocês. Pode sentar. Quando a Bíblia fala sobre isso, fala de um poder. No grego é dunamis, de dinamite, algo que vai explodir dentro de nós. E é impossível uma explosão deixar as coisas do mesmo jeito. Não sei você, mas Não sei você, mas eu já vi uma explosão. E se você voltar no lugar naquele lugar que explodiu, gente, não sobrou nada. Tá tudo diferente. E esse dunamis, o poder de Deus para transformar, para mudar, para curar, ele vem dessa forma. Quando Paulo fala, 1 Coríntios 1,18, começa a ver quem você é. Ele diz que para o mundo, a mensagem do Evangelho, quando Jesus vem, ele vem para curar, mas entenda isso. A cura é Ele mesmo, Ele é o Deus que cura. Mas quando Ele vem para dar as boas novas. Por isso que aquele que foi curado, se não entender as boas novas e o propósito, ele vai ficar lá na cura. Quando Jesus vem, a gente vê, e vai ver agora interessante, porque 1 Marcos, não 1,40, mas 38, vai dizer numa situação que Jesus veio para pregar. Jesus veio para dar entendimento, conhecimento, para que a palavra, a promessa de vida eterna alcançasse o nosso coração. E através da cura, essa promessa de vida eterna, ela não vai alcançar o seu coração. E quando Paulo fala sobre a mensagem da cruz, ele diz que para o mundo, vê aonde você está, que para o mundo é loucura. Loucura, é loucura. Você está fazendo parte disso aí agora? Você está fazendo parte disso aí agora? Loucura. Mas ele mesmo diz que vê onde você está. Ele diz, para aqueles que estão sendo salvos, é poder de Deus. Para aqueles que estão sendo salvos, isso é poder de Deus. A mensagem da cruz é poder de Deus. A mensagem da cruz alcança o nosso coração, explode o nosso coração, e fica só as coisas eternas. As coisas do mundo se despedaçam. O milagre tem dois propósitos: a glória e a honra para o nome dele, e salvação. O tempo é de Deus. Evangelho de João. Vem comigo. Queria que os atalaias orassem mais aí atrás, por favor. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. Diz assim: Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Sabe o que é isso aqui? Essa passagem diz que Jesus chegou atrasado. Marta, quando recebe Jesus, o irmão dela tinha morrido, e quando ela recebe Jesus, ela diz assim: Jesus, se você tivesse chegado um pouquinho antes. Era o 4º dia. E ele diz assim: ei, não olhe para as circunstâncias. Eu cheguei na hora certa.
Não olhe para as circunstâncias, porque não era uma cura física. O Senhor está nos levando a entender que não é aquilo que a gente quer, não é aquilo que a gente espera, mas são propósitos que vão além da cura. São propósitos daquilo que Deus tem para ti e que talvez a cura só venha depois do propósito ser cumprido. O Senhor quer te levar em lugares que você não iria. E Jairo estava ali representando a ressurreição e não a cura. Jairo estava ali e precisava passar por aquilo para que as pessoas crescem em algo maior do que não morrer. Isso Jesus já estava fazendo muitas vezes. Vamos mais um, do tempo, filha de Jairo. Mateus Santos, viu, pastor? Eu não lembro que capítulo, mas recebe. Jesus ia curar a filha de Jairo, estava doente. No meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue aparece, também é curada. Só que aí o tempo não foi como Jairo queria, não foi como a forma que Jairo esperava. Só que o Deus que cura, cura. E depois dele curar aquela mulher do fluxo de sangue, alguns homens chegam para Jairo e dizem: Jairo, esquece, sua filha morreu. Esse aí atrasou, foi curar mais de um aí, foi curar outro, demorou. Essa multidão aí, circunstâncias. Jesus, escutando aquilo e sabendo quem ele era, e mexendo naquilo que Jairo precisava ser, crente, ele ora para Jairo e diz assim: ei, escuta não escute isso, apenas creia, eu estou indo, apenas creia, vai acontecer. Não escute notícias ruins. Se você estiver comigo, eu vou fazer. Antes de Abraão, eu sou. E a Bíblia conta que Jesus não chegou atrasado nada. E quando ele chegou, olhou, a menina estava morta, ele diz: Talita cumi, levante-se. Ela estava morta. E a Bíblia diz que ele disse: levante-se. E a menina voltou, levantou. Jesus chegou atrasado? Atrasado está a morte. Atrasado está a morte na nossa vida, porque Jesus já venceu. Só que esse lugar que a gente precisa ir, desse Deus que cura, é um Deus que mexe com a gente, porque muitas vezes não vai ser da nossa forma, porque Ele quer nos usar. Espinho na carne, Paulo. Atos 19 mostra que Paulo era tão cheio do Espírito Santo, Deus usava tanto aquele cara, que a Bíblia diz que até os lençóis e os aventais de Paulo serviam para curar pessoas. E é interessante porque ele mesmo depois pede 3 vezes ao Senhor para que tirasse dele um espinho da carne. E o Senhor responde dizendo assim: ei, isso aí eu não vou fazer na sua vida. Isso aí eu não vou fazer na sua vida, porque a minha graça te basta. Não é fácil chegar nesse lugar. Não é fácil chegar no lugar onde eu estou esperando de Deus um milagre, onde eu estou esperando de Deus uma cura, e eu escuto: a minha graça te basta. Ele está dizendo: independente disso acontecer na tua vida ou não, é na tua fraqueza que você vai se mostrar forte. E de repente você precisa se sentir forte, ou você precisa crer? Responda. Você precisa se sentir forte, ou você precisa crer? Pastor, isso é difícil. Difícil é não crer, gente. Quando eu não cria era muito pior. Quando eu não cria era muito mais difícil. Eu olhava para minha esposa e só via defeitos. A hora que eu comecei a crer, eu imagino ela, né? Quando tem uns que me olham assim e falam: eu li alguns pensamentos aí, Deus me revelou. Imagina ela, pastor, um olhou ali para mim.
Imagina ela, pastor. Mas quando a gente começa a crer, a gente sabe que Deus está trabalhando de glória em glória e que a cura vai chegar. Porta Formosa, Atos 3. Aqueles caras foram curados. Quando Pedro chega na porta do templo, a Bíblia conta que um paralítico estava ali há anos. E Pedro diz assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Talita cumi, levante-se. Jesus fez isso. Aqueles caras disseram: ei, levanta, o que eu tenho, eu te dou. Poder. Poder. Aqueles caras estavam precisando também, muitas vezes, mas Deus estava usando eles por onde eles iam. Deus estava usando eles, a fraqueza deles, a cura que não tinha chegado ainda, para algo muito maior, para revelar a glória dele. Quando perguntaram para Jesus sobre um cego, outra cura, outro milagre. Jesus, quem pecou? Por que ele é cego? Questionando. E ele simplesmente disse: isso aí é para que todos possam ver a glória de Deus. Você tem visto isso? Você tem só esperado o milagre? Você tem só pedido o milagre? A partir de hoje eu quero te pedir que você também seja o milagre. Independente daquilo que eu espero, eu preciso ser. Independente daquilo que eu estou aguardando, eu preciso olhar para uma pessoa, entregar as boas novas e aquilo explodir dentro dela. Isso que aqueles caras faziam. E nós estamos sendo levantados para isso, para levar esperança, para mostrar a nossa fé e o amor que nos alcançou. Quero levar vocês agora para encerrar em Atos. Vocês nem sabem o que vai acontecer. Capítulo 2, versículo 22. Deus me levou a esse lugar no finalzinho de tudo isso, de poder, de cura, da gente ser um milagre e continuar aguardando. Povo das gerações. Está assim nessa versão aí, pastor? Está assim? Povo das gerações, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem, ou ficaram sabendo. Ele foi entregue, olha isso, conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi. E quando Deus me levou aqui, Deus trocou esse nome. E eu quero chamar aqui a doutora Dani. Doutora Dani. Jonatas, por favor. Essa palavra diz assim, Dani: que o Senhor, vejo que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua louve o Senhor? Meu corpo repousa em esperança, pois Tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o Teu santo apodreça no túmulo. E essa palavra que eu quero que alcance o coração diz assim: Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás
com a alegria da tua presença. Dani, não teve um versículo que eu não pensei em ti. Não teve um versículo que eu não pensei em vocês, na família de vocês. E eu quero e te pedir isso, que essa igreja toda conheça isso aqui na prática. Conheça esse Deus que, enquanto Ele não faz, Ele nos usa para fazer. E eu quero que você venha mexer com a nossa fé. Estenda as mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, que essa pregação, Senhor, esteja entregue agora à tua filha. Que a continuação de todo esse mover no nosso coração, sobre a nossa fé, sobre tu que cura, tu que faz todas as coisas, antes ou depois da cura, no teu tempo e não no nosso. Que o Senhor possa usar, Senhor, esse testemunho, essa família, essa mulher, Senhor, que entregou o coração dela a ti, sabendo que independente das circunstâncias, o Senhor está trabalhando. Usa ela nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia. Paz do Senhor. É difícil, né? Estar aqui na frente. Hoje é um dia muito feliz para mim, para minha família. Eu vou apresentar depois todo mundo, aquele povarão ali, todo meu. Para a glória de Deus. Hoje nós estamos cultuando a Deus e agradecendo a Deus pelos milagres que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família. E eu não tenho nem palavras, né, para agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Deus é muito maravilhoso. Se você não glorificou ainda, glorifique a esse Deus. Agradeça a Deus porque você acordou hoje na sua caminha com seus lençóis cheirosos. Agradeça a Deus porque é uma palavra que a pastora fala da Pri, porque você conseguiu urinar hoje, né, Pri? Agradeça a Deus porque você está aqui, tão bonito, com saúde, né? E eu tenho agradecido a Deus todos os dias. Porque teve um dia que, ao invés de eu estar cuidando, eu fui cuidada. E para que a gente continuar essa palavra tão poderosa que Deus usou, nosso querido pastor, eu vou ler em Salmo 116, versículo 12, que diz o seguinte: o que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome dEle. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. O que prometi foi um culto de agradecimento a Deus pelo que Ele tem feito. No dia 12 de março desse ano, eu estava ministrando para mulheres numa igreja lá em Planaltina. E do nada me veio uma dor de cabeça muito forte, muito forte. Eu nunca tive uma dor daquela. E eu virei para a pastora, no meio da palestra, e falei: pastora, me dá uma cadeira para eu terminar a palestra? Eu não estou vendo ninguém na minha frente, de tanta dor que eu estou sentindo. Terminamos a palestra, elas tinham preparado um banquete, um almoço maravilhoso. Eu falei: amor, come por mim, porque eu não dou conta de comer. Eu estou com muita dor. Elas me deram uma medicação, uma dipirona lá, e eu ainda continuava a não enxergar nada na minha frente. E eu pedi perdão para a pastora, fomos embora um pouco mais cedo. E aí, no caminho de volta para casa, eu comecei a vomitar dentro do carro. O Jonatas parou o carro e eu vomitei. Mas na minha cabeça aquilo era só mais uma enxaqueca. Volta e meia eu tenho crise de enxaqueca. À noite eu tinha um plantão no Santa Luzia. E eu tentei trocar de todas as maneiras e não consegui trocar. E fui com a dor de cabeça. Cheguei lá no plantão, para a honra agora, Deus cuida em todos os detalhes da gente. Todos, não tem um detalhe que Deus não cuida. Cheguei lá no plantão e falei: Senhor, me dá um plantão de paz. Eu não dou conta de atender muita gente hoje. E eu cheguei, conversei com a minha colega de plantão, e ela falou: Dani, faz uma medicação aí. E eu nem me toquei de pedir para algum médico pedir algum exame, né? Médico sendo médico, né? Então, as meninas da enfermagem pegaram minha veia, fizeram hidratação, fizeram tramal, um tanto de medicação, e nada de passar a minha dor.
Mas naquele dia do plantão eu atendi uma paciente só. E era só para fazer medicação. Então ela entrou, fez a medicação, foi embora. E eu consegui deitar e descansar o plantão inteiro. Terminou o plantão, eu fui estava indo para casa, me ligaram do Hospital Santa Lúcia. Doutora, eu tenho um parto para fazer. Eu fui lá, fiz o parto com a tal da dor de cabeça. Voltei para minha casa, falei com o Jonatas, amor, a dor não passou. Mas aquele dia era um domingo importante para a gente, porque a gente estava comemorando que minha mãe tinha saído há 1 ano da UTI Covid. Minha mãe pastoreou levanta, mãe. Meu pai, pastor Jerônimo, levanta, pai. Os meus pais sempre nos ensinaram no caminho que a gente deve andar lá em casa, eu e minhas 2 irmãs, né? Eles são os nossos guias, nossas seguranças, nossos pastores, né? Nossos exemplos de amor e de serviço à obra do Senhor. E nesse dia, a gente tinha marcado um almoço de comemoração e agradecimento a Deus, porque minha mãe, enfim, há 1 ano tinha saído da UTI Covid. Ela ficou 30 dias na UTI Covid. E Deus é tão lindo que, na época, foi uma época de turbulência lá na época que ela pegou Covid, e eu era a única que falei, daqui eu não saio, ninguém vai entubar minha mãe. E 30 dias nós passamos ali, eu não vi um dia sequer a minha mãe reclamar. Minha mãe quase foi entubada, passou 14 horas na máscara antes da intubação. E eu falava, mãe, tu aguenta firme aí, que entubar a senhora não vai não, mas nessa máquina a senhora fica, na VNI. E eu botava louvores, ela agitada ali, né, porque realmente é muito desconfortável. Mas em todos os dias que a gente passou junto ali, os 30 dias de UTI, eu não vi minha mãe reclamar um só dia. E minha mãe pregou para todo mundo daquele hospital durante todos os 30 dias. Então, não tem como, né, eu vendo dentro da minha casa desde sempre, eu reclamar das situações, né, porque eu fui ensinada assim. E é o que eu peço ao Senhor, que eu e o Jonatas tenhamos a sabedoria que os meus pais e os meus sogros, sogrinho Jonas, pastor Jonas e a minha florzinha Carmelita, eles nos ensinaram dessa maneira. E aí a gente foi para o almoço, eu ainda comentei com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu tive uma dor de cabeça intensa. Enfim, almoçamos, a Antonella queria ir num parquinho, eu ainda fui no parquinho. E aí, à tarde, o doutor Ernesto, que não pôde vir hoje, ele foi lá em casa tomar um café. E eu falei, Ernesto, eu estou com uma dor de cabeça tão intensa desde ontem, mas eu acho que é enxaqueca, é cansaço. Ele virou para mim e falou assim, Dani, vai lá investigar. Lá no Anchieta tem neo, né? Eu falei, não, é só cansaço, vai passar. Mas aquilo ficou ecoando na minha cabeça, e na do Jonatas, principalmente. Mas aí passou o domingo, passou a segunda, eu estava com a dor de cabeça, fui trabalhar. Passou a terça, eu estava com dor de cabeça, fui trabalhar. E aí, na terça-feira à noite, nós tivemos, na época era a célula, né, do pastor Ricardo e da Robertinha. E nós estávamos online na célula. Quando foi ao final da célula, a dor de cabeça se intensificou num tanto que eu falei, amor, não dou conta. Eu vou me deitar. E o Jonatas falou, a gente vai para o pronto-socorro agora. Eu falei, não, amanhã, se eu não estiver bem, a gente vai. E eu lembro que o pastor Ricardo e a Robertinha oraram por nós naquele dia. Eu deitei. Quando eu acordei, a dor estava intensa, num tanto que eu falei, realmente, agora eu preciso ir para o hospital. Arrumamos a Antonella, deixamos a Antonella na escola e aí partimos, né? E aí, na hora que a gente chegou lá no hospital, nem tinha vaga. Eu falei, não, amor, vai ser rapidinho, bota em qualquer canto aí, tá tudo certo. Chegamos no hospital, a dor era tão intensa, eu não conseguia nem andar direito. Nada, eu não via nada na frente. Barulho, não dava conta de ouvir. E aí o neurologista, o Ernesto já tinha organizado as coisas, e o neuro falou assim, Dani, vamos fazer uma tomografia? E aí eu falei, vamos, não vai dar nada, é só uma enxaqueca, eu só quero remédio na veia para melhorar e ir para minha casa. E ele falou, não, vamos fazer. E aí a gente foi fazer a tomografia. O moço da tomografia virou para mim e falou assim, daqui a 1h40 fica pronta. Eu falei, tudo bem, eu já estou ali no escurinho, enquanto a medicação vai fazendo efeito, a gente espera. 10 minutos depois, que eu já estava lá, o Ernesto liga para o Jonatas, onde que você está? Onde vocês estão? E aí já chegou um tanto de gente onde a gente estava. E aí o neuro virou para mim e falou assim, olha, você é CRM positivo, né? Porque quando o médico tem problema, o pessoal fala, é porque é CRM positivo, né? CRM positivo, o que está acontecendo com você não é uma enxaqueca. Você teve uma dissecção de carótida e formou um pseudaneurisma.
Na hora, não parecia que eu era médica, eu era uma leiga. Eu falei, o que você tá falando? Você tá de sacanagem com a minha cara, tá de brincadeira, né? Eu não entendia, sabe? Saiu assim, eu não entendi. Aí eu virei pro Jonas e falei, amor, o que ele tá falando? Aí eu falei, tá, mas eu vou... Eu não queria nem saber direito o que era. Eu falei, tá, mas quando que eu vou para casa? Porque nesse mês eu tinha 7 partos para fazer, de março. E aí ele falou, você não está entendendo. Se você não teve um AVC, você vai ter daqui a pouco. Você vai direto para a UTI. E aí, naquela hora, eu falei, não é possível. Eu falei, amor, cadê o Ernesto? Eles devem estar de brincadeira com a gente. E aí ele falou assim, Dani, é sério, você vai para a UTI? Aí começou a chegar aquele tanto de gente me monitorizando, pedindo para trocar roupa, me levando para outra unidade. E eu falei, não acredito que isso é comigo. O Jonathan saiu por um momento e ele disse que foi para o banheiro, começou a chorar e clamar a Deus. E eu nem vi, porque a dor era tão grande, eu não vi esse momento. Até que ele voltou, eu falei, amor, liga para minha mãe, avisa para minha mãe tem que orar. E ele, não vou ligar para ninguém. Amor, tu tem que orar, tu tem que falar, tu tem que ligar para as pessoas. As pessoas têm que orar. Morrer, eu sei que eu não vou, mas alguma coisa Deus vai fazer aqui. Deus tem muita promessa ainda. Mas, se for para morrer, amém, tudo bem, vou para a glória, né? E aí, eu fui para uma ressonância. Fiquei 2 horas na ressonância, por quê? O que é dissecção, né? A pastora fala que é um nome feio, né, pastora? A dissecção é porque a carótida é o principal vaso que leva a oxigenação, o sangue para a nossa cabeça. O que aconteceu com a minha carótida, com o meu vaso? Ele descolou. A gente tem várias camadinhas. Ele descolou. No que ele descolou, ele fez um trombo, um coágulo de sangue que comprometeu 90% da minha carótida. Ou seja, o fluxo de sangue não passava do lado esquerdo. Então, se eu tivesse um AVC, ou eu iria morrer, ou a área que seria afetada a minha seria a área da fala. Só que eu estava perfeita, eu só estava com dor de cabeça. E aí, todo mundo desesperado, fizeram uma junta médica com 5 neurologistas. Tinha tanto neuro que eu nem sabia que tinha tanta ramificação da neurologia, eu fiquei chocada. E aí, eu fui para a ressonância. E aí eu fiquei 2 horas, porque eles queriam ver em qual era a área que eu tinha tido AVC. Porque uma pessoa que tem um trem desse, quase que obrigatoriamente vai ter um AVC. E aí, eu nunca tinha feito ressonância nem tomografia. Eu tenho orado a Deus para Deus fazer exames mais rápidos, porque em pleno século XXI, a gente ficar dentro daquele tubo é a pior coisa da face da Terra, né? Mas aí Deus foi me dando tanta paz ali dentro e eu começava a cantar, porque eu não podia mexer, eu não podia engolir dentro do tubo, né? Então, eu tinha que ficar de boca fechada, eu fechei os olhos e falei, Senhor, eu estou aqui, está tudo bem, não vou ter nada não, mas que sua obra seja feita. E aí, enfim, terminamos o exame, passei 2 horas lá no tubo, veio um neurologista e me mostrou a lesão. Aí, quando ele me mostrou a lesão, eu falei, nossa, mas é sério mesmo o negócio. Porque é como se o vaso tivesse torado, sabe, partido, e ficou só 10% passando para a minha cabeça. Mas aí, ao final de toda a explicação, o neuro falou, olha, mas que interessante, você tem muitos vasos colaterais. O que são vasos colaterais? São ramificações pequenininhas que fazem com que o fluxo continue passando. Então, isso já é o primeiro milagre, né? Então, glórias a Deus por isso. E aí, a gente subiu e tudo novo, né, para mim. Eles me deram um monte de medicação e eu fui melhorando com o passar do tempo a dor de cabeça. E aí, toda hora chegava gente para descobrir o que eu tinha, porque, enfim, eu nunca tive problema de pressão, nunca tive diabetes, nunca tive nada. Era uma pessoa saudável, teoricamente. Começaram a me fazer várias perguntas, se eu não tinha ido ao salão de beleza, ou se eu não tinha sofrido nenhum acidente, porque os traumas podem causar isso, e começaram a futricar minha vida. Eu lembro que no primeiro dia foram tirados 30 tubos de sangue. E eu ficava olhando assim, eu falava, gente, mas não vai parar de tirar sangue, né? Porque quando você é paciente é esquisito, tudo fica mais esquisito, né? Mas a todo momento eu não reclamei. Eu sabia que o Senhor estava comigo. Essa paz que excede todo entendimento, que não é a paz do mundo, é a paz que vem do Senhor, sempre esteve conosco. E eu falava, amor, você já falou com não sei quem, já falou com não sei quem, já falou com não sei quem. O pessoal já está orando e minha mãe levantou um exército de mulheres do Brasil, fora do Brasil, orando por mim. Minha sogra, meu sogro, todos preocupados, meus cunhados.
meus pastores, né, pastor Vidal? Pastor Ariel, todos orando, intercedendo a Deus. E aí o Jonatas virou para mim e falou assim, amor, isso aqui é uma oportunidade que a gente tem de louvar a Deus. Eu falei, é mesmo. E a gente não vai desperdiçar as oportunidades. Eu falei, não vamos mesmo. Um belo dia, chegou uma das meninas da limpeza com a cara triste dentro do meu quarto. Eu falei, meu amor, por que você está triste? Ah, é porque eu deixei meu filho de 2 anos com febre em casa. Amor, vamos orar agora por ela. Vamos orar agora por esse menino. E a gente começou a orar. E depois do almoço ela voltou. Eu falei, como é que tá o neném? Tá bem melhor, passou a febre. E aí a gente começou a entender que era aquele detalhe da dissecção, era só um pequeno detalhe para a gente fazer com que a presença de Deus chegasse àquelas pessoas. Amém. Teve um dia que a gente orou por tanta gente dentro do quarto que chegou uma enfermeira e falou assim, nossa, aqui está pegando fogo. Eu falei, glória a Deus. Então, todos os dias nós tínhamos um encontro com Deus ali naquele lugar. A gente acordava, o Jonatas fazia as orações, a gente fazia a meditação, eu lia a palavra, eu levei um monte de livro. E aí, para cada menina que chegava, técnica, enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista, meninas da limpeza, eu perguntava da vida delas. E para cada uma delas, a gente começou a dar livros. Eu estava lendo e eu falava, nossa, esse daqui encaixa com fulano, esse daqui encaixa com esse daqui. E uma das meninas estava passando por um problema bem difícil, com 2 adolescentes em casa. Eu falei, amor, vai na livraria, compra 2 Bíblias de adolescente, vamos dar para essas meninas. O detalhe aqui dessa história não é a minha doença, não foi o que eu tive, isso é o de menos. É o de menos. O detalhe é como nós estamos sendo com o Senhor. Será que a gente confia de verdade? Porque os neuros fizeram, num domingo, eu internei no dia 16, numa quarta-feira. E eles ficaram realmente sem saber o que fazer comigo, porque eu tinha dissecção, mas eu não tinha o AVC. E aí tinham 2 tratamentos, ou tratamento só medicamentoso, ou uma cirurgia para colocar um stent, que é uma molinha, para tentar fazer com que o vaso voltasse e o fluxo subisse. Mas a dissecção era bem na entrada do cérebro. Então, se eu fosse colocar o stent, o trombo ele ia soltar e eu ia ter um AVC também. Então, eles ficaram sem saber o que fazer. Então, eu internei na quarta. No domingo, juntou o pessoal da USP de São Paulo, os neurologistas do Centro-Oeste e o pessoal daqui do Sírio e do Base. Eles fizeram uma reunião online para discutir meu caso, porque não sabiam o que iam fazer comigo, se iam me levar para a mesa de cirurgia ou se iam fazer a medicação, porque, enfim, minha dor de cabeça não passava. Ela cessava com as medicações, mas ela voltava. E aí, na segunda-feira de manhã, chegou um neurologista super conceituado aqui em Brasília, ele é do Sírio e do Base, e ele chegou no quarto, estava eu, minha mãe e o Jonatas, e mais 2 neurologistas. Ele virou para mim e falou assim, Dani, eu estou tremendo aqui, porque a gente vai te levar para a mesa de cirurgia para passar o stent. Mas eu confesso para você que eu nunca peguei um caso tão delicado, porque eu posso te causar um AVC na mesa de centro cirúrgico. Eu falei, doutor, eu não estou preocupada com isso. O senhor crê em Deus? Creio. Então fique tranquilo, meu amigo. Ele está na sua mão, não é a sua mão que vai fazer alguma coisa. Se for para fazer, vai ser a mão do Senhor. E a minha mãe concordou e falou, não, fica tranquila, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Tá dando tudo certo, tá tudo sob controle. Minha mãe numa tranquilidade, sabe? Vai dar tudo certo, tá tudo sob controle. Eu sei que o coraçãozinho dela devia estar ali também, né? Mas a gente sabe que a gente tem um Deus, que é o médico dos médicos. Não adianta, né? É Ele. E eu falei, doutor, a minha vida está nas mãos do Senhor, a sua vida está nas mãos do Senhor e da equipe. Então, não se preocupe, não, vai dar tudo certo. Ele, então tá bom. E ali a gente orou e eu fui pela segunda vez para eles tentarem passar esse tal desse stent. Quando eu acordei, já voltando para o quarto, aí eles falaram, não foi preciso fazer o stent, não precisou.
Porque o trombo estava muito instável, realmente. Poderia soltar a qualquer momento. Ele falou, eu preferi não fazer. Eu falei, pronto, essa sabedoria veio de Deus. E está tudo certo. E aí eles começaram a me dar as medicações e eu fui melhorando. Só que para cada dia, Deus tinha uma pessoa para quem a gente falava do amor dele. Era impressionante. As pessoas entravam ali, se tornaram nossos amigos, e a gente conversava, e a gente orava por eles. E foram momentos, assim, surpreendentes, de você sentir a glória de Deus. A gente acordava de manhã, já vinha aquele tanto de gente. Dani, não sei o quê. Porque eles sabiam que tinha uma porção do Senhor ali naquele quarto. A gente não estava ali à toa. E eu confesso para os irmãos que o único dia de choro, de tristeza, foi quando minha filha conseguiu entrar no quarto. Aí eu não consegui me segurar, né? E quando 3 pacientes pariram durante a minha internação, e eu falei, por que eu não estou lá? Né? Foi a única coisa. Mas eu sabia que Deus tinha um propósito ali. E aí, na quinta-feira da outra semana, eles entraram no meu quarto e falaram, você está de alta. Para a glória de Deus. Eu fui para casa tomando um monte de medicação. Um monte de cuidado, eu não podia fazer esforço para espirrar, eu não podia segurar peso. O Jonatas voltou a abrir a porta do carro para mim, né, amor? Viu? Para tudo Deus tem um propósito. E aí eu fui para a casa da minha mãe, sendo cuidada ali pela minha mãe, pelo meu pai, pelo Jonatas, pelas minhas irmãs. A minha irmã de São Paulo, Denise, veio também. E o meu coração é grato a Deus, é tão grato a Deus, porque eu não me lembro das dores que eu passei naquele lugar, eu só me lembro do que Deus fez. Aleluia. Eu só me lembro do carinho que eu recebi da igreja. Eu só me lembro do carinho que eu recebia da Lu e do Vitor ir lá. O Vitor foi lá no hospital, não podia entrar, mas ele foi lá e orou com o Jonatas por mim. Da pastora mandando mensagem, dos meus amigos queridos que mandavam mensagem chorando, das minhas primas, da minha tia, das minhas tias. Sabe quando você se sente tão amado que você nem merece? Olha só como Deus é maravilhoso. A gente, no mundo terreno, a gente recebe um amor que a gente fala assim, eu não mereço. Imagina o amor sobrenatural e incondicional de Deus por nós, gente. É motivo da gente estar agradecendo todos os dias. Todos os dias. E eu lembro que, em fevereiro, a gente tinha viajado com uns amigos, que inclusive tem uns que estão aqui, e eu falei para uma amiga nossa, que é ministra de louvor, eu falei, Débora, tem uma música que eu amo tanto, chama Calmaria, do Gessé. E eles inauguraram essa música, o Ministério de Louvor, enquanto eu estava doente. Eles cantaram, e eu lembro que eu e o Jonatas, a gente estava ainda internada, e eles cantando, e eu falando, Deus, que amor é esse tão grande? O nome da música era Calmaria. Então, eu falo para vocês, como é bom ser amada pelo Senhor, primeiramente. Como é bom ser amada pela sua família, e como é bom ser amada pelos seus amigos. Eu não tenho como deixar de agradecer aos meus queridos pais, que nos ensinaram até essa fé, né? E essa paz que excede todo entendimento. Meus pais são nossos maiores exemplos. Não posso deixar de agradecer aos meus sogros queridos, né? Muito obrigada por tanto amor. Não posso deixar de agradecer pelo meu príncipe. Vem aqui, meu amor. Eu já amava muito esse pequeno homem, pequeno grande homem, né, amor? Mas é como no casamento a gente fala, né? Na saúde e na doença. O Jonatas não saiu de perto 1 minuto.
Às vezes a Damares, a minha irmã, aquela lindona ali, ó, de rosa, ela falava, Dani, eu tô indo pra aí. Jonatas, não precisa não. Eu falo, amor, tu tem que ficar com a Antonella um pouco, senão ela vai sentir muita falta. Quando a Antonella tá na casa da avó, não quer nem saber da gente direito, né? Mas eu falei, amor, vai lá, fica um pouquinho com a Antonella. E aí Damares saiu do trabalho e ficou o final de semana inteiro comigo, pro Jonatas ter um pouquinho de descanso, porque cama de hospital não é bom não, né? E amor, muito obrigada. Você realmente é minha carne, né, bebê? Então, o tempo todo, Jonatas estava ali, orando, me incentivando, me alegrando, cantando comigo, né? Bênção demais. Eu não posso deixar de agradecer as minhas irmãs, a Damares e a Denise. A Denise não está aqui porque mora em São Paulo. Mas a Damares e a Denise são preciosas. São irmãs amigas que eu posso contar o tempo todo, né? Não posso deixar de agradecer aos meus amigos. Cadê a Isa e o Léo? São os meus amigos de faculdade. Eles vieram aqui hoje. E eles foram lá também no hospital me visitar. Eu tive muitos amigos que foram me visitar. A Cíntia, a Rai, que não está aqui hoje. As minhas tias, Chaleca, Raíssa, obrigada. As minhas amigas Letícia e Ana e seus maridos Plínio. As minhas primas Tamara e Eli, Katia Vânia, ao pastor Vidal, que mandava mensagens todos os dias, a Luísa. Gente, eu não tenho como agradecer. Não tenho. Mas nós oramos pelas pessoas que cuidaram da gente, todos os fisioterapeutas. A gente, inclusive, convidou todo mundo para vir hoje. Mas a gente ora e agradece a Deus pela vida de cada um de vocês, que orou, que chorou, que mandou mensagem, que mandou música. Até hoje o Plínio manda música para a gente, de louvor e agradecimento a Deus. E agora, na semana passada, na quarta-feira, eu internei de novo. Eu fui para a UTI de novo. Mas eu nem estava preocupada, porque eu sabia que não era aquilo. Eu costumo falar que o que eu tive foi só uma marquinha, igual na coxa de Jacó, quando ele teve um encontro com Deus. A minha neuro fala assim, você tem tudo para ter um AVC, mas não tem um AVC. Eu falo, claro, minha filha, Deus que está me segurando. Você está achando que... E aí eu tive uma dor de cabeça muito forte de novo. Estávamos no Mulher Única. E quando eu saí do Mulher Única, começou a dor de cabeça, uma dor de cabeça intensa. De novo, eu já liguei para o Jonatas e falei, amor, não estou aguentando. E aí o Jô falou, tá, vou ligar para sua mãe para ficar com a Antonella e a gente vai para o hospital. Cheguei lá, me internaram de novo. Por quê? A dor de cabeça intensa que não passa com medicação, eles vão pensar que ou a dissecção piorou ou eu tive o AVC. E a gente foi e todo mundo... Dani, você voltou. Eu falei, estava com saudade, tá aqui de vocês. E aí voltei e eles entraram de novo no nosso quarto. Mas eles entraram para falar do que Deus tem feito na vida deles depois que a gente teve um encontro com eles. E isso é para a glória de Deus, né, irmãos? E aí, graças a Deus, eu não tive nada, foi só uma enxaqueca mais intensa. Fiquei de quarta a sexta e eu saí. E aí você me pergunta, mas e aí? E a dissecção ainda está lá? Tá. Do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Porque o Senhor quer assim. E a minha vida está nas mãos do Senhor, né? Então... Marquinha de Jacó, exatamente. Então, a nossa gratidão aqui é reconhecer que Deus é na nossa vida, que Deus toma conta de tudo, todos os detalhes da nossa vida. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos cuida e que a gente precisa ter a coragem de falar do amor de Deus, mesmo em meio à tempestade. É realmente não se importar com a circunstância, porque a gente sabe que está nas mãos dele. Simples assim. É a gente aprender a descansar. E esses dias uma técnica de enfermagem virou para mim no meu trabalho e falou assim, doutora, mas você tem uma tranquilidade, né? Uma paz. Um tanto de gente assim com esse problema. Por quê? Lá no meu trabalho, em Santa Maria, há um mês atrás, eu peguei uma menina de 24 anos, gestante, com o mesmo problema que eu. Só que ela teve um AVC e ela veio a óbito. E a gente conversando sobre isso, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco baqueada. Não tem como, né?
o coração se baquear com isso. Ela estava gestante, perto de parir. E eu falei, Deus, podia ser eu. E se fosse, eu sei que eu iria estar bem, porque eu estaria com o Senhor. Mas se não aprove ao Senhor eu ir agora, é porque eu tenho que falar do seu amor para outras pessoas. Eu preciso, não dá mais para perder tempo. Jesus está voltando, as pessoas precisam saber quem é esse Jesus que transformou a sua vida. Você não pode perder a oportunidade. Às vezes um sorriso, às vezes você olhar para uma pessoa e dar um abraço, já é manifestação do amor de Deus. Não seja egoísta de reter isso para você, o milagre tem que ir além de você. E é isso que eu tenho aprendido. E é por isso que eu louvo ao nome desse Deus tão perfeito, tão maravilhoso. E que a gente possa ter, como o pastor falou, testemunhos diários para falar do amor desse Deus tão presente, tão vivo e tão sobrenatural. É isso. Meu Deus. Fique de pé, hein? Agradeça a sua saúde. Agradeça a sua saúde, que a sua vida também seja um culto a Deus. Independente do teu problema, independente daquilo que você está passando, que você lembre com Deus, que pode estar te levando com a tua doença em lugares que Ele tem propósito. Seja um propósito. A doença da Dani, a enfermidade da Dani, é menor do que o propósito do Senhor na vida dela. É menor. Dani, ainda tem mais, né? Por favor. Nos abençoe. Nós vamos louvar a Deus. Pode ficar todo mundo. Nós vamos louvar a Deus em família para agradecer a Deus. Esse louvor que nós vamos louvar era o louvor que a gente cantava todos os dias de manhã, que eu colocava antes do meu banho lá na UTI, e que fala muito ao nosso coração, porque a gente sabia que o Senhor, que traz a paz que excede todo entendimento, estava presente conosco. O meu coração tá tão inquieto, não para de chorar. Eu não vou mentir, eu não sei lidar, mas tem que ficar calmo. Se tua voz ele escutar. Pai, eu me lembrei de quando as coisas se complicaram aqui. Pra ti eu cantei que tu és o meu motivo pra seguir. E a minha alma então segurou em tuas mãos, só pra não desistir. Sabes bem que eu não sou capaz, mesmo assim não me deixou pra trás. Quando eu mais precisei, eu te encontrei aqui. Fala pro meu coração, acalma. Sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar. És a paz da minha alma, tua voz me acalma e me faz descansar. Lara, 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 lara. Pai, eu me lembrei de quando as coisas se complicaram aqui. Pra ti eu cantei que tu és o
motivo pra seguir, e a minha alma então segurou em suas mãos, só pra não desistir. Sabes bem que eu não sou capaz, mesmo assim não me deixou pra trás. Quando eu mais precisei, eu te encontrei aqui. Fala pro meu coração, acalma. Sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar. És a paz da minha alma, tua voz me acalma e me faz descansar. Sabes bem que eu não sou capaz, mesmo assim não me deixou pra trás. Quando eu mais precisei, eu te encontrei aqui. Fala pro meu coração, acalma. Sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar. És a paz da minha alma, tua voz me acalma e me faz descansar. És a paz da minha alma, tua voz me acalma E me faz descansar. Amém. Que privilégio, hein? Vem cá, por favor, os pais e os sogros. Vem cá. Os pais da Dani. A irmã. Vem cá, vem cá, vem cá. Quem tá aí, Dani? Chama aí. Vem cá, por favor. Quem colocou lá, não? Estenda as mãos para cá, igreja. Vamos orar pela vida da Dani. Vem, pastores, cadê? Vem cá, pastores que estão aqui. Vem cá. Por favor. Vem para cá, por favor. Pastor Ricardo, vem também, por favor. Glória a Deus, Jesus. Que a nossa vida seja um culto ao Senhor. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus, Jesus.